mais uma oportunidade que nós estamos aqui reunidos no Centro Espírita Joana d'Arc para darmos sequência ao nosso estudo sobre o Livro da Esperança, que é uma obra de Emmanuel, psicografado pelo médico Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje é o capítulo 8, intitulado Instituto de Tratamento. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa é a primeira epígrafe do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, palavras de Jesus. Esse texto, esse versículo, é uma afirmação de Jesus na sua conversa com Nicodemos. Nessa conversa, Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. São palavras de Allan Kardec comentando esse versículo do Evangelho de João, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 8. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O espírito é criado por Deus, simples e ignorante, cujo início ainda é um certo mistério, porque a nossa evolução não comporta ainda um entendimento das origens da criação do espírito. A segunda epígrafe é do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18 do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Ou seja, os adversários, os negadores da reencarnação, chegaram a afirmar que a reencarnação destruiria os laços de família, mas isso não é verdade. Pelo contrário, a reencarnação, ela fortalece, ela aperta os laços de família, porque os espíritos evoluem em grupo, formando famílias espirituais que, em certas oportunidades, alguns estão reencarnados, outros estão no plano espiritual, depois se invertem, e prosseguindo sempre para a evolução, aumentando cada vez mais o amor, o entendimento, a amizade, o carinho, uns para com os outros. Agora, o princípio oposto os destrói, porque é o seguinte: o princípio da existência única, da unicidade da existência, pressupõe que o espírito é criado no momento da concepção e numa única encarnação tem o seu destino traçado. Alguns irão para o inferno, outros irão para o céu. Pois bem, se assim é claro que pessoas que se amam, mãe e filho, poderão estarem afastados eternamente por essa teoria, porque alguém que fosse para o céu ou para o inferno, irremediavelmente estariam separados. Então, o princípio contrário à reencarnação é que destrói os laços de família. A reencarnação, pelo contrário, ela fortalece os laços de família. Essa é a explicação para a segunda epígrafe, que é um textozinho tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer agora, como temos feito nas semanas anteriores, algumas reflexões sobre o título, que é Instituto de Tratamento. Nesta mensagem, Emmanuel vai fazer referência, vai traçar comentários muito belos, inclusive, muito justos, muito corretos, em torno da missão do lar, da missão da família. Então, ele chama o lar de Instituto de Tratamento, tratamento espiritual. Ou seja, através da reencarnação, nas famílias que se formam, nos lares que se formam, nas crianças que renascem,
Então, forma-se ali um meio de enriquecimento espiritual, de melhoria do espírito e de corrigenda e de tratamento das suas mazelas espirituais. Então, por isso que é chamado de Instituto de Tratamento, ou seja, o lar bem formado, sobretudo, equivale a um verdadeiro hospital para tratamento das nossas mazelas espirituais, dos nossos problemas oriundos de ódios, de rancores, de erros cometidos em outro tempo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Allan Kardec, no item 11, ele escreveu assim: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Veja bem, aqui ele fala que é para reparar o mal que lhes haja feito, mas pode dar-se também que renasçam para estreitar mais os laços de amizade, de amor, porque às vezes acontece não só de renascer adversários uns dos outros, mas renascem amigos, pessoas que já tiveram laços de amor muito profundo no passado e que se dão as mãos na obra da redenção através daquele laço. Então, frequentemente, o que é natural, os espíritos renascem no meio com as pessoas que já empreiteram relações em outros tempos, em outras vidas, a fim de reparar erros, mas também para se unir cada vez mais e uns apoiando os outros na obra de redenção. No livro Vida e Sexo, também de Emmanuel, no capítulo 2, eu tirei alguns trechos desse livro para dar uma explicação melhor sobre o título da mensagem. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Então, aqui, Emmanuel nos dá uma dimensão da importância da família, da constituição da família na Terra, dizendo que, excetuando a humanidade, que é uma grande associação, uma grande família, é a instituição, é a associação mais importante da Terra em função da sua função educadora e regenerativa do espírito humano. Então, é através da família que renascemos para as lutas provacionais e expiatórias que nos granjearão um dia a evolução e o aprimoramento espiritual. Na sequência do mesmo livro, ele diz assim: de semelhante agremiação, quer dizer, da família, na qual dois seres se conjugam, atendendo os vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Então, da família, dessa instituição tão importante, no qual dois seres se consorciam através do casamento, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. E aqui nós nos lembramos de duas questões do Livro dos Espíritos, a questão 695 e 696, na qual, na primeira questão, 695, Kardec pergunta se o casamento ou união permanente dos dois seres é contrária à lei de Deus. E os Espíritos respondem: não, é um progresso para a humanidade. Na questão 696, perguntaram a ele o que resultaria da abolição do casamento para a civilização terrena. E eles respondem assim: seria um retorno à barbárie, ao nível dos animais. Então, a gente vê que essa afirmação de Emmanuel tem plena consonância com a obra básica, com o Livro dos Espíritos, nessas duas questões, em que o assunto é tratado, e na qual os Espíritos bem colocam
bem respondem da importância do casamento como sendo um progresso para a humanidade, e caso ele fosse abolido, teríamos então um retorno ao nível dos animais ou à barbárie. Seguindo com Emmanuel, do livro Vida e Sexo. Através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas do mundo espiritual. O princípio da reencarnação funcionando aí consoante as leis divinas através do casal. Então, daí a gente pode tirar algumas conclusões, qual seja, que quem casa não deve fechar a porta da reencarnação, impedindo o nascimento dos filhos, a reencarnação dos espíritos com os quais eles mesmos acertaram o retorno para resgatar as vezes velhas dívidas ou para receber amigos primorosos, amigos que muito os ajudariam no transcurso e nas lutas da existência. Então é necessário que quem casa esteja atento a essa importante tarefa que é a da reencarnação, da possibilidade de alguns espíritos retornarem através do casal para os programas elevados de ação do mundo espiritual. Aqui fala em trabalho executivo, e nós queremos aqui também lembrar de uma fala de Emmanuel, no capítulo 11, para os que estão casando, ou para que já estão casados, ou vão se casar, para que atentem para a importância e para a seriedade dos compromissos do casamento. Emmanuel nos fala assim, que no livro também Vida e Sexo, o navio do casamento se afasta do cais do sonho para o mar largo da experiência. Então, antes do casamento, sobretudo na fase do noivado, né, todo aquele sonho, toda aquela união, toda aquela atração, isso muitas vezes é sustentado até por aqueles que vão renascer do casal, que fazem questão de, através de uma doce hipnose, manterem os futuros cônjuges naquele clima de enlevo. Mas quando se dá o casamento, vem a rotina, vem o nascimento dos filhos, é necessário que os cônjuges entendam a importância da luta, porque não existe casamento que seja o tempo todo só maravilhas. As lutas são imprescindíveis e são inevitáveis, a ponto de uma poetisa, através do Chico, no livro Trovadores do Além, Delfina da Cunha, ela diz assim: casamento, obra de Deus, obrigação para dois, encanto chega primeiro, serviço chega depois. Então é uma provinha até engraçada, mas que ilustra bem a realidade. É preciso que quem está casado, vai se casar, entenda a importância da luta, que vai acontecer lutas, que é necessário abrir a porta da reencarnação para aqueles espíritos com os quais eles fizeram um compromisso, né? Aqui nós não estamos querendo dizer que deva ser como era antigamente, que uma mãe teria 10, 12 filhos, não é isso. Mas também impedir que renasça, que não queira ter nenhum filho. Isso é um erro que fica claro na doutrina espírita, aqui por essas falas de Emmanuel, né? Seguindo, então, ainda do livro Vida e Sexo, por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Então, maternidade e paternidade responsável, ela garante ao casal mais créditos da vida superior. Ou seja, casal que case
e não queira, se negue a abrir a porta da reencarnação, deixe de ter esses créditos. Porque, primeiro, se ele tem compromisso com espíritos que devam renascer através deles, e eles não permitem, já há aí uma ruptura de vibrações com esses espíritos, que às vezes podem não ser espíritos evoluídos, podem ser espíritos, às vezes, até atrasados, ou de mediana evolução, e que muitas vezes se voltam contra o casal, porque não estão tendo os compromissos cumpridos, né? E, por outro lado, a gente tem que entender que nós vivemos, os espíritos evoluem em família, ou seja, quando alguém vai reencarnar, às vezes tem 10, 20 amigos do lado de lá apoiando, não só a reencarnação em si, mas também todo o transcurso daquela vida. Então, se o casal abre as portas para a paternidade, a maternidade responsável, eles obtêm automaticamente desses espíritos, às vezes superiores, espíritos benévolos, amigos das culturas reencarnantes, eles obtêm créditos espirituais, eles passam a ser ajudados por essas entidades. A gente vê, no caso da reencarnação de Segismundo, narrada nos livros de André Luiz, em que fica ali, André Luiz mostra todo o panorama espiritual precedendo a reencarnação, todo o amparo, toda a proteção espiritual para com o reencarnante, para com os futuros pais, todo aquele carinho que é cercado à mãe. Então, é preciso que a gente entenda isso, tenha em mente isso e possa cumprir o nosso papel de pais e mães responsáveis na Terra. Daí as fontes de alegria que eles rebentam do ser com as tarefas da procriação. Então, quando vai nascer a criança, estabelece aquela alegria no coração do pai, no coração da mãe, no coração dos avós, dos parentes, né, que ficam esperando aquela criança num clima de muita alegria, de muita luz, de muito conforto espiritual. Então, isso é originário de tudo isso, dessa série de coisas que cercam o ambiente do casal para promover o renascimento. São os amigos daqueles futuros reencarnantes e amigos também dos futuros papais, né? Os filhos são lianas de amor, quer dizer, são vínculos de amor conscientizados, que eles granjeiam proteção mais extensa do mundo maior, de vez que todos nos integramos, todos nós integramos grupos afins. É o que eu disse há pouco, nós temos amizade do lado de lá, temos companhias, temos espíritos responsáveis, que muitas vezes avalizam essas reencarnações, projetam muito antes do nascimento, muito antes que o casal se forme, projetam a constituição daquele futuro lar. Porque na espiritualidade, como nós temos aprendido nas aulas do André Luiz, há sempre muita organização, muito planejamento para que as coisas possam acontecer bem, né? A parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual sediada além da existência física. Quer dizer, é parte dessa família que já existia no plano espiritual, que renasce através daquele casal, né? Mantendo os laços pré-existentes, quer dizer, os laços de outra vida, entre aqueles que eles comungam o clima. Então, há todo um entrelaçamento de amizade entre os espíritos vinculados, as famílias espirituais, que já estão reencarnando há séculos, às vezes, juntos. Então, essa parentela espiritual a parentela do planeta filtra alguns desses integrantes, porque às vezes as famílias são enormes, os que vão renascer ali, os que estão formando o casal, são apenas alguns poucos, né? Então ficam no plano espiritual as demais amizades, que ampararão o casal na medida que ele se propõe a viver com responsabilidade, aderir ao programa da paternidade e da maternidade responsável. Arraigada
nas vidas passadas, quer dizer, oriunda nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Então, por isso também que eu disse há pouco que o casamento se afasta do cais da ilusão para os mares largos da experiência, porque muitas vezes renascerão através do casal, não só aqueles filhos que são afins com os pais, né? Mas às vezes são pessoas complicadas, que serão filhos problemas, né? Por serem inimigos que foram prejudicados pelos próprios pais em existências anteriores, né? E que renascem junto para os ajustes e reajustes ante a lei de causa e efeito, né? São reajustes indispensáveis para a evolução, não só dos pais, mas também dos futuros reencarnantes. Então, estabelece muitas vezes um certo conflito neurótico dentro da família, porque alternam-se sentimentos de amor, que é natural entre mãe e filho, pai e filha, mas às vezes, de permeio com isso, existe uma certa aversão que não tem explicação. Mas por que eu sinto isso pelo meu pai? Por que eu sinto isso pela minha mãe? Por que eu sinto isso pelo meu filho? Porque muitas vezes está implícito ali uma lembrança inconsciente, ainda falando muito alto, de graves problemas, de graves conflitos que aconteceram em existências outras e que são colocados junto ali as mesmas pessoas, os mesmos espíritos, né, para que possam ajustar diante da lei de Deus, que determina que todo ódio deva ser convertido em amor para a nossa evolução. Temos, desta forma, no Instituto Doméstico, né, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então, é o que Emmanuel vai tratar na mensagem que nós vamos ver na sequência, é que se trata de um instituto de tratamento, uma organização de origem divina, em cujo meio, em cujo seio da família, nós encontramos esses instrumentos necessários para o nosso aprimoramento. Então, por isso é que é necessário luta, que muitas vezes um casamento promissor, às vezes que nasceu num clima de muito amor, de muita alegria, e durante o casamento pode ter os seus problemas, porque são espíritos que estão se acertando, né? Estão resolvendo problemas do pretérito. E aí nós encerramos aqui a parte do vida e sexo, que nós buscamos para enriquecer o nosso estudo da noite. E ele diz assim, Emmanuel, identifiquemos no lar a escola viva da alma. Então, o lar é a escola viva dos espíritos, não é a escola viva dos corpos, é dos espíritos. Pais, mães, avós, filhos, tios, que estão reunidos em família, têm compromissos juntos e podem, se assim o quiserem, se assim pautarem as suas vidas pelo caminho do respeito, pelo caminho da vivência evangélica, sobretudo, poderão conseguir grandes avanços espirituais. Taxa ou coloco lá como escola viva da alma, agora a importância, às vezes, da realização do culto do Evangelho no lar. Porque através do Evangelho no lar, o Evangelho do Cristo em nossas vidas, em nosso ambiente familiar, é que a gente vai aparando essas arestas a que me referi, quando se trata dos problemas oriundos do passado, entre adversários, entre desafetos, né? Então,
O Evangelho de Jesus, que sobretudo nos ensina a renúncia, o perdão, enaltece a importância do sacrifício pessoal uns pelos outros, é que nos dará força para vencer muitas vezes dificuldades que se colocam na família. O Livro da Esperança, que tem o título de Instituto de Tratamento. Então, Emmanuel começa dizendo assim: atingindo o plano espiritual, depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração. Quando nós desencarnamos, voltamos ao plano espiritual, né, muitas vezes chegamos lá com sentimentos indefiníveis, que podem ser bons ou maus, podem ser de luz e de treva, né, de amor e de ódio. Isso que ele está querendo dizer. Nos recessos do espírito, na intimidade do espírito, rebentam mágoas e júbilos, quer dizer, mágoas e alegrias, poemas de ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor pontilhados de fel e brados de esperança que se calam de súbito no gelo do sofrimento. Belas palavras de Emmanuel, que escreve de forma magistral, né? Assim, descendo, mostrando, desenhando a situação que muitas vezes nos vemos quando no retorno ao mundo espiritual. Levamos, às vezes, o júbilo de ter vencido uma reencarnação, de nos livrarmos, às vezes, de um corpo que já estava doente, incapaz para a manifestação normal do espírito. Mas, às vezes, também estão conosco as mágoas de problemas não resolvidos no âmbito da família, poemas de ventura e gritos de aflição, muita alegria por acertos, mas também remorsos pelos desacertos, cânticos de louvor que se mostram muitas vezes pontilhados ou manchados de fel, bravos de esperanças que se calam de súbito no gelo do sofrimento. São sentimentos indefiníveis e contraditórios que marcam muitas vezes a nossa condição de espíritos ainda medianamente evolvidos, que se temos algumas qualidades, muitas vezes também carregamos conosco desacertos, erros, remorsos, por erros praticados ou por tarefas as quais nós não honramos, deixamos de cumprir. Prossegue ele dizendo: rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Ele continua colocando essa situação para nós. Chegamos lá, rimos com o reencontro com os nossos entes queridos, com aquelas pessoas que nós amamos, que já nos haviam antecedido na viagem de retorno, na vida espiritual, pais, mães, avós, né? Mas choramos em função dos desencontros que nós tivemos aqui no planeta, ou seja, com os desacertos, com aqueles que nós cometemos erros, né? Então, nós ficamos numa situação de triunfantes porque estamos livres do corpo de carne, estamos em plena mundo espiritual, às vezes no seio de amigos prestimosos que vieram nos socorrer, mas nos sentimos muitas vezes imersos nas sombras e nos remorsos dos nossos erros perpetrados pelos nossos desacertos, pelos nossos deveres não cumpridos. Bênçãos de alegria que nos clareiam pequeninas vitórias alcançadas, desaparecem de pronto, no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram aqui. Olha só que coisa. Bênçãos de alegria, naturalmente, acompanha aquele que praticou o bem, que fez algum bem na terra. Mas muitas vezes nós praticamos o bem, mas não naquela amplitude que precisávamos ter praticado. De permeio com aquilo que nós fazemos, estão conosco também os erros praticados, né? As falhas morais, os desacertos. Sobretudo nós espíritas, que temos o conhecimento que temos,
é muito difícil para nós chegarmos no plano espiritual plenamente realizados. Porque, em função do autoconhecimento que nós temos da realidade espiritual, normalmente nós cobramos de nós mesmos uma conduta melhor em função daquilo que nós sabemos. E, às vezes, ao chegar no plano espiritual, os nossos amigos não cobrarão da gente, não estará ninguém de dedo em riste, dizendo, oh, você fez isso, fez aquilo de errado, porque os amigos nos receberão com as bênçãos do amparo, mas é nós mesmos, dentro de nós, que muitas vezes nos penitenciamos pelos nossos erros, pelos nossos desacertos. Suspiramos pela ascensão sublime, sedento de comunhão com as entidades heróicas que nos induzem aos galardões pungentes dos cimos. Todavia trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Suspiramos, gostaríamos de ascender um pouco mais, de acompanhar, quem sabe, aqueles que vêm nos ajudar, mas as nossas condições espirituais não permitem. A densidade do nosso perispírito ainda não permitem essa elevação a esferas mais elevadas. Aqui nós estamos nos lembrando, primeiramente, do livro Nosso Lar, quando André Luiz estava sendo recolhido, foi recolhido lá no hospital, no Nosso Lar, estava ainda em processo de restabelecimento do período de 8 anos passado em zonas umbralinas, e ele tem uma mãezinha que vem visitá-lo. E ele enche-se de muita alegria, né? Pelo reencontro da mãe e a mãe com ele. Mas quando ela encerrou a visita, ele quis acompanhá-la, mas ela falou, não vem, meu filho. Ou seja, você não tem condição de me acompanhar à esfera onde eu estou vivendo. Né? E ele falou, mãe, como deve ser bela essas esferas mais elevadas, onde a senhora está vivendo. Ela falou assim, olha, meu filho, realmente, mas quanto mais elevada a esfera, maior é o peso da responsabilidade dos serviços que estão afeitos à nossa responsabilidade. Então, são essas situações que se vivenciam. Aqui também, eu estou me lembrando aqui de um livro conhecido dos Espíritas, né, que é o livro Voltei, psicografado pelo Chico, de autoria do irmão Jacob. Esse irmão Jacob nada mais é do que o nosso irmão Frederico Figner, que foi um alto diretor da Federação Espírita Brasileira na primeira metade do século passado, né, do século XX, e que foi uma pessoa muito trabalhadora. Ele é biografado no livro Grandes Espíritas do Brasil, e a gente fica admirado do quanto ele é elogiado lá pela pessoa que faz a biografia, enaltecendo o seu trabalho, um homem muito dinâmico. Quando desencarnou, quis deixar uma soma de dinheiro para o Chico, que o Chico depois transferiu para a Federação Espírita Brasileira, que foi servir para a divulgação do livro. Mas o Frederico Figner, ele ajudou muita gente, doutrinou muitos espíritos, mas segundo ele fala, isso é a fala dele, né, que ele tinha uma certa rusticidade de caráter ainda. Por exemplo, no trato com os espíritos sofredores, muitas vezes a doutrinação dele era assim, agressiva, talvez, né? E ele chegando do lado de lá, por todo o bem que ele fez aqui, era realmente um homem de valor, ele foi amparado pela equipe de Dr. Bezerra de Menezes. E ele, mais uns 15 espíritos que estavam desencarnando na mesma data, foram todos amparados e levados a planos mais altos. Ele foi se reencontrar com uma filha que ele tinha, já desencarnada há alguns anos, filha essa que se materializara lá no Belém do Pará, através da mediunidade da médica Mariana Prado, lá, e ele pôde
tocar na filha, né, que já era desencarnada, plenamente materializada. Essa filha já levou ele para o lar em que ela vivia lá e que trabalhavam com crianças lá. Então ele recebeu todo o amparo, mas ele percebeu que enquanto os amigos dele, do movimento espírita lá, que chegavam como Guilherme Ribeiro, o Caibar Schutel, e outros, estavam com o perispírito emitindo luz. E ele, o seu perispírito, percebia que era praticamente igual ao corpo físico aqui na Terra mesmo. Então ele ficou muito sofrido com essa situação. A gente vê que todo o desenrolar do livro é ele mostrando essa situação dele. Teve um momento dramático lá nessa esfera espiritual, nessa cidade espiritual onde ele foi viver com a filha, que logo depois de 30 dias do seu desencarne, eles fizeram uma recepção para ele num templo espiritual lá, que não era um templo espírita, não era católico, não era protestante, era um templo, digamos assim, com a palavra daqui, ecumênico, de todas as religiões. E ele foi recebido lá por equipes de amigos espirituais, vieram muitos espíritos que ele tinha ajudado, com os quais ele tinha trabalhado na Terra, que já estavam desencarnados, e através de um grupo grande de espíritos lá, houve a materialização de um espírito que estava numa esfera mais elevada ainda, que era o Bittencourt Sampaio, militante também da Federação Espírita Brasileira, do começo, do final do século XIX. Um espírito iluminadíssimo, que teve que se materializar, era amigo dele, veio para conversar com ele. E no momento da materialização, das belezas que aconteceram no ambiente, ele não aguentou, ele deixou a companhia que ele estava com os amigos da FEB e foi se refugiar entre um grupo de espíritos que também não tinha luz ainda, que eram aqueles que eles haviam trabalhado, as pessoas que estavam também lutando como ele, com dificuldade. E ele praticamente gritou para todos ali a sua condição, que ele não merecia aquilo, falou dos seus erros, se penitenciou diante de todos, a ponto de apresentar-se uma comoção geral pela sua reação, devido a ele sentir aquela situação de espírito que muitas vezes ensinou a luz para os outros nas reuniões de desobsessão, por exemplo, nas doutrinações, e que ele mesmo não tinha luz. Muitas vezes ele veio na Terra, na companhia desses espíritos benfeitores, o Guilhom, o Cirne, o Cabachútil e outros, em reuniões mediúnicas, e enquanto os espíritos sofredores não conseguiam ver os amigos dele, eles viam ele, né? Então ele via a condição dele, e os espíritos, alguns chegaram a dizer para ele assim: uai, Jacob, vá ver a sua luz, a luz que você nos pregava, que você nos ensinava, em doutrinações, né? Então, é essa situação que o Emmanuel está pintando aqui. Isso é uma advertência muito grande, sobretudo para nós espíritas, né? Que estamos com essa luz maravilhosa nas mãos e que muitas vezes temos dificuldades, né, de colocar em prática devidamente. Né? Ao invés de asas, carregamos grilhões, de cadeias, na penosa condição de almas doentes, almas enfermas. Daí, então, a gente pode pensar no título, Instituto de Tratamento, né? que alberga, que acolhe as almas doentes. Na concha da saudade, ouvimos as melodias que irrompem das vanguardas de luz, entretecidas na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras administrações nos chegam da terra pelo sem-fio da consciência. Da terra, através da nossa consciência, né, chegam as administrações dos deveres não cumpridos, né, das palavras não faladas, das agressões praticadas, do erro, às vezes, na administração familiar, do erro
da administração dos recursos econômicos, da educação dos filhos, enfim. São N situações que muitas vezes poderão gritar dentro de nós lá no mundo espiritual. Nas faixas do mundo, somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Então, às vezes, deixamos de cumprir obrigações no âmbito familiar, no âmbito da doutrina, no âmbito profissional, que são extremamente importantes. Né? Erros e deserções clamam dentro de nós, pedindo reparos justos. Então, não é que Deus vai chegar lá, Deus vai nos julgar, que vai ter um tribunal lá, né? Um tribunal do júri para nos julgar, ou que os espíritos vão dizer, você errou isso aqui. É a nossa consciência. É a nossa consciência que vai gritar alto em função de tudo aquilo que nós fizermos de errado aqui na Terra. Longe das esferas superiores, que ainda não merecemos, e distanciados das regiões positivamente inferiores, em que nossas modestas aquisições evolutivas encontraram início, concede-nos, então, a providência divina, o refúgio do lar, o aconchego do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por instituto de tratamento, em que se nos efetive a necessária restauração. Aqui fica colocado a situação de grande parte de nós, que somos espíritos de mediana evolução. Nós estamos ainda longe das esferas superiores, mas também não estamos tão próximos ainda da condição dos selvagens, dos espíritos primitivos. Né? Já temos conhecimento, já temos cultura, já temos entendimento evangélico. Né? Então, nessa situação, muitas vezes de sombra e de luz, né? De anseio de crescimento espiritual, mas precisamos primeiro acertar as contas com o planeta. Né? Daqui não sairemos sem pagar ceitil por ceitil, conforme as letras do Evangelho. Né? Então, né, vendo-nos nessa situação, a providência divina nos concede a bênção do lar, o aconchego do lar. Então, nós estamos entre a sombra da terra e as rutilâncias do céu. Queremos crescer e não precisamos voltar para conquistar esse crescimento. Precisamos voltar à sombra da terra. E aí, o lar, a família se transforma, então, nesse instituto de tratamento, no qual nós possamos efetuar a nossa necessária restauração. Daí, portanto, a gente contar naturalmente com dificuldades, com os trabalhos no âmbito da família, na vida, porque ninguém paga dívida de braço cruzado ou em regime de férias. Né? Normalmente a gente, para pagar uma dívida, tem que suar a camisa, tem que trabalhar, tem que, às vezes, sofrer as dificuldades inerentes àquele processo de dívida no qual nós estamos em curso. É assim que, reencarnados em nova armadura física, em novo corpo, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. Então, essa, muitas vezes, é a situação familiar de muitos de nós. Né? É claro que, de permeio com os perseguidores, os adversários, permitem a providência divina que renasçam também, pelo menos, um ou dois amigos ali, né? Se entre os filhos, para que haja uma balança que nós não ficamos tão sofridos para resgatar as nossas dívidas. Então, mas se há entendimento evangélico, daí a importância do evangelho no lado, o entendimento do evangelho, porque o Evangelho é a escola de redenção para antigos inimigos. Inimigos que estão dentro de casa, mas estão, às vezes, na parentela, estão dentro das casas espíritas, muitas vezes. Dentro das casas espíritas, nós renascemos, às vezes, com aqueles mesmos com os quais nós vamos trabalhar junto com aqueles que nós erramos no passado. Contas, às vezes, terríveis, né? No âmbito, às vezes,
da própria administração religiosa e outros consensos religiosos. Né? Nesse cadinho esfervilhante, quer dizer, quente, né, de responsabilidades, inquietações, afetos renovados dos amigos nos chamam ao reconforto. São aqueles dos quais nós buscamos ombro para chorar e encontramos a rir. Enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimento. Aos amigos que nos reconfortam, os quais nós podemos desabafar e buscar um ombro amigo, uma palavra amiga. Mas, para as aversões que surgem em família, o único recurso, às vezes, é o perdão e o esquecimento. À vista disso, no mundo, por mais atormentado não seja o ninho familiar, família, né? Abracemos nele, no ninho familiar, a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção. Temporariamente, porque alguns anos, 80, 90 anos que a gente fica em família aqui, exercendo o trabalho duro da nossa redenção, o serviço da nossa desobsessão íntima, né? Da nossa libertação de velhos erros, do nosso acertos com adversários aos quais nós ofendemos e prejudicamos, e que agora nós vamos pagar com amor, com serviço, com compreensão, com perdão, né, nas lutas de família. Conquanto crucificados em suplícios anônimos, atados a poste de sacrifício, ou semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações. Isso acontece. Saibamos sustentar-lhe a estrutura moral da família, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, sofrimento, de dor, porque é no lar, é na família, esteja ele despendurado na crista de arranha-céus, nos grandes edifícios das grandes cidades, nos bairros nobres, ou na choça tosca de zinco, nos casebres humildes da periferia, né? É no lar que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor. Ferramentas do amor e da dor, para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus, que verte inefável pelo colo das mães. Aqui, o Emmanuel chama o colo de mãe de carinho de Deus. Olha que maravilha, né? Que ele dá a importância das mães na terra. Aqui nos lembramos do Chico, quando ele nos fala que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Está no seu livro Evangelho de Chico Xavier. A gente vê que nesse final aqui ele enfatiza a importância essencial das mães na terra, né? Porque o trabalho de mães é mais superficial, é mais efetivo do ponto de vista espiritual pela sua própria condição, como ele se processa, né? Não estou tirando aqui a responsabilidade dos pais, mas, sem dúvida, o trabalho de mãe é tratado com especial deferência pelos espíritos superiores. Emmanuel, no livro Cartas do Coração, diz assim: o lar é a célula ativa do organismo social, e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Aí a importância das mães, das nossas mães, das nossas queridas mães, daquelas que nos permitiram o renascimento, que nos ofertaram um corpo, né? Que geraram esse corpo durante 9 meses com sacrifício, que depois a vida inteira se sacrificaram por nós e que continuam, muitas delas, se sacrificando do mundo espiritual, nos ajudando, né? Quando retornam à vida espiritual. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra
que é apostolado fundamental do cristianismo renascente e nossa doutrina consoladora. É que ele faz uma chamada de atenção para com o trabalho da doutrina espírita, que é de reconhecer esse apostolado fundamental das mães na Terra. E por isso que eu estou dizendo que os espíritos superiores sempre tratam as mães, o trabalho das mães, a maternidade em si, com um respeito e uma deferência muito especial. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade na Terra, recordando que o todo misericordioso de Deus, nosso Pai, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, enviar ao mundo seu Filho, chamou um coração de mulher em Maria Santíssima e, através das suas mãos devotadas à humildade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Então, são as belas palavras de Emmanuel, a respeito de mãe, que ele coloca como modelo, sem dúvida nenhuma, para todos nós, a personalidade sublimada de Maria de Nazaré, através da qual pôde Jesus materializar na Terra para estabelecer o seu Evangelho como a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Nós falamos que muitas vezes o indivíduo renasce em condições, às vezes, até deploráveis para a redenção e a cura de várias chagas espirituais. Muitas vezes essa doutrinação que acontece nas casas espíritas, nas reuniões de desobsessão, é o começo. Depois a concretização disso vai ser no lar, vai ser dentro de casa, numa família. Escrevendo sobre isso, o Leôncio Correia, que é um poeta espírita do estado do Paraná, foi diretor da antiga Liga Espírita do estado da Guanabara, que não existe mais. Ele escreveu um belíssimo soneto que ele chamou de Desobsessão, em que fica, vamos dizer assim, destacado mais uma vez a importância do trabalho das mães. O espírito sem paz chora, clama, esbraveja, escarnece, injuria, agita-se, esconjura. Fala o doutrinador com lógica e brandura, entram a sombra e a luz em súbita peleja. Mais um dia, outros mais, e aquele que apedreja, mergulhado no fel de estranha desventura, cede à força do amor e em lágrimas procura levantar-se por fim da treva em que rasteja. Um coração de mãe é convidado à liça, surge a reencarnação, promove-se a justiça. Um berço, um corpo novo, as correções austeras. E a desobsessão em sentido profundo continua no lar entre a escola do mundo e a dor que nos redime os erros de outras eras. Leôncio Correia. Agradecemos a todos pela atenção e terminamos rogando a Jesus que abençoe o lar e o coração de cada um de vocês. Muito obrigado.